Estamos de volta aqui na nossa segunda parte do nosso podcast hoje sobre os editais da PENAB. Então agora eu vou abrir a palavra para o Luan, que é nosso novo convidado aqui, que é do nosso concurso, da nossa cadeira de teatro. Bem-vindo à mesa, Luan. As palavras. Boa noite a todo mundo. Queria dizer também, vou começar falando que a PNAB foi uma construção muito bacana em Santos. Esses editais são o resultado da escuta ativa da sociedade civil em relação com o Conselho de Cultura. Então, a gente conseguiu construir uma relação bem interessante com a Secretaria de Cultura, parabenizar aí por esse processo e dizer que os editais foram feitos de maneira coletiva, juntos, foram criados pela Secretaria, mas que teve uma escuta muito, muito gentil aí com o movimento. E isso dá o resultado de editais tão bacanas que a gente constrói, que a gente vai apresentar diversas áreas agora, mas lembrando que a gente consegue em Santos dar 50% da verba diretamente para periferias e áreas periféricas, que tem sido, inclusive, um modelo de política pública para a periferia em vários outros municípios. Tem sido citado em vários locais e regiões para conquistar também em outros locais essa política. Isso é muito legal. Nós vamos inclusive falar dos dois editais, nós vamos falar tanto do edital de diversas áreas como de periferia, porque eles têm praticamente a mesma construção com pequenas diferenças, mas também alertando que o de diversas áreas é o que a gente tem agora prazo até sexta-feira, também junto que nem os dos mestres, até o dia 24, agora de abril, tem que ter inscrição, ou de periferia a gente prorrogou, mas isso nós vamos entrar numa conversa mais detalhada quando a gente começar a ver as lâminas e o PowerPoint. Então, nós vamos seguir a mesma métrica que seguimos no de mestres, Nós vamos exibir um PowerPoint com as lâminas explicativas. Aí a gente vai falar sobre o edital em si, sobre essas construções, sobre as diferenças dos editais de diversas áreas de periferia, que, como eu disse, são pequenas. E aí a gente também entra no final, no passo a passo de preenchimento do formulário. Também aí o Luan vai fazer a explanação, que a Juliana fez no anterior de mestre, o Luan vai fazer nessa. E aí a gente discute toda essa parte, tanto do edital de diversas áreas como de periferia, e aí no final também eu vou falar das prorrogações e dos outros editais que a gente vai ter mais pela frente e dos futuros podcasts que nós vamos estar fazendo também dentro dessa linha que nós estamos adotando hoje. Então, acho que podemos já passar agora o PowerPoint, nosso PowerPoint. Só uma coisa, Wellington, claro, sobre isso. Bom, esses editais, eles são talvez os principais editais da PNAB, que tem o maior investimento. Como o Luan disse, pelo governo federal, a cidade tem uma regra de fazer com que 20% do montante do recurso possa chegar na periferia. Em Santos, só dentro desse arcabouço, são 50%. Mas os outros editais todos também chegam em muitas pessoas periféricas e projetos periféricos. Então, isso é uma opção política que o Conselho de Cultura propagou, o secretário Rafael Leal topou, a secretaria toda se engajou e a gente está indo para o segundo ano dele. O primeiro ano foi um edital que teve um adensamento muito interessante. Praticamente todas as pessoas que se inscreveram ganharam. Esse ano, todas. Esse ano provavelmente tenha um pouco mais de competitividade nesse lugar, mas mesmo assim vai ser um outro edital que vai ter um número grande de pessoas que vão ganhar. Então já assim, salva essa live, manda para aquele seu companheiro, sua companheira do mundo das artes, das culturas, que estão localizados na periferia, que muitas vezes se sentem distantes das políticas culturais, que acham que elas não são para eles, que olha isso com um certo impedimento e muitas vezes com recusa, porque esse edital ele é pensado para as pessoas que estão nesses espaços, nesses territórios. E de maneira geral, esses dois editais, tanto diversas áreas como periferia, eles são editais que foram pensados com um valor um pouco menor, para que ele pudesse prestigiar um número maior de projetos contemplados. E com isso, também combater um pouco a ideia de meritocracia, pensando no nosso sistema de financiamento público, que tem outros editais que têm valores maiores. Então, esses editais, eles cumprem uma função de editais de acesso. Então, eles são direcionados para um valor que muitas vezes é condizente, né, Luan? Com um valor de um cachê, para uma ação cultural, não necessariamente para uma produção
cultural de um processo, como uma peça, por exemplo. Como todo processo que envolve a construção de uma peça de teatro. Ou uma coreografia enorme de dança. Então, dá para a gente poder olhar para esse edital e tentar codificar uma ação cultural, uma apresentação, um plano de oficina, uma exposição, e não necessariamente toda a cadeia que envolve a produção do objeto. É isso, assim. Acho que é importante frisar isso, né? Porque alguns projetos acabam prometendo mais, ou então acabam tendo uma certa... Para querer ganhar o edital, né? Acabam prometendo muitas ações. E isso é um perigo, né, para o setor cultural, porque acaba prejudicando todos os trabalhadores que estão envolvidos, que acabam recebendo pouco, trabalhando muito. Então é interessante adequar a sua proposta dentro do valor que ela tá colocado, né, que está colocado pelo edital. Perfeito. Vamos lá, vai ter Vamos esse lá. meio explicativo. Então agora é o guia prático, né? Vai ser o passo a passo para ambos os editais, tanto diversas áreas como periferia, né? Podemos já ir para... Tá? Isso, por exemplo, no Caio falou, você vê o investimento que é feito, né? 50% em cada um, a gente tem 867.500 em cada um, nos diversas áreas e no edital de periferias. O que o Caio colocou muito bem, o Ministério da Cultura pede que seja 20%, mas junto ao Conselho e junto ao secretário Rafael Leal, a gente estipulou 50%, que inclusive está, como também o Luan colocou bem, exemplo é citado em vários locais, como é que Santos pegou exatamente a ideia da PENAB, para que a PENAB tem que servir, para que existe esse investimento do governo federal na PENAB e como ele deve ser aplicado. Então, ali também as inscrições são gratuitas e online, como todos os editais também, é tudo feito eletronicamente. Tá? E aí vamos para as regras de participação, quem pode, quem não pode. Então, pode pessoas físicas, esse edital absolutamente aberto, pessoas físicas maiores de 18 anos e residentes e domiciliados em Santos. Então, essa é a obrigatoriedade, tá? E quem não pode são os menores de 18, os servidores, de novo, da Prefeitura, os servidores da Secretaria de Cultura até 3º grau, então ninguém pode se inscrever da sua família, você já sabe. E proponentes que já foram selecionados em outro edital da PENAB de Santos. Por exemplo, aí cabe um adendo. De 2026. De 2026. Entrou no mestre. Tá? Se entrou no mestre, não vai poder concorrer nesse como proponente. O proponente do mestre, se ele ganhar, se ele tiver, ele não pode concorrer nesse edital. Por que disso? Porque também é aquela mesma coisa que a gente vem falando. Parece que uma regra rígida, não. É que a PENAB, o objetivo é você atingir o maior número de pessoas possíveis para estarem participando dos editais. E um adendo também que eu já vou colocar porque são 2 editais que nós estamos falando, diversas áreas e periferia. Você vai poder se inscrever num deles em uma categoria. Se inscreveu agora no diversas áreas, não vai se inscrever mais no periferia e vice-versa. Eu estou falando primeiro diversas áreas, porque o diversas áreas vai acabar primeiro a inscrição. Então, a pessoa tem que estar atenta também a qual edital ela quer participar. Porque se ela se inscrever agora no diversas áreas, ela não vai poder se inscrever na periferia. Então, isso precisa estar atento. Eu só queria colocar o adendo de que existem os editais da PNCV, né, que é da Cultura Viva, dos pontos de cultura, que são separados, que tem um proponente que é representante de um grupo ou coletivo, mas que ele pode concorrer aos pontos de cultura e pode concorrer a diversas áreas e periferias como proponente. Perfeito. Porque são políticas diferentes, apesar de estar dentro do mesmo guarda-chuva de verba, né? Inclusive, essa pergunta, Lô, foi bom você fazer, porque foi perguntado por nós diretamente para o Ministério da Cultura, que deu exatamente essa definição. Então, foi feito até um pedido oficial para o Ministério, como se devia... E foi exatamente essa colocação que você fez. Posso fazer um outro pedido também? Claro. É assim, quando a gente está colocando assim, quem pode? Residentes domiciliados em Santos. Aí, eu, assim, como eu sou sociedade civil, acho que eu tenho direito de falar isso, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, a gente lutou por essa política pública. Não foi uma política pública que um dia alguém acordou e falou assim... Olha, tive essa ideia aqui para vocês da cultura. Não. Ela surgiu enquanto ideia, enquanto propagação, organização lá na pandemia, e isso foi sendo construído, primeiro na Lab 1, depois com a LPG, até a concretização da PNAB. A gente tem um certo buraco aí.
nada impede que a pessoa que tenha 4, 5 imóveis em cidades diferentes possam acessar. Mas a gente pede que eticamente isso não seja feito, né? Com um trabalho que você pode ter um imóvel, a sua família, teu pai, sua mãe, pode ter um imóvel numa outra cidade, você residir numa outra cidade, portanto, você pode ter 2 comprovantes de residência. Mas que você faça uma escolha, porque por qual cidade você quer competir, para que você não possa tirar o espaço de uma outra pessoa. Porque realmente, o ideal, do mundo ideal, seria que a gente tivesse um recurso que a gente pudesse qualificar os projetos e todos que tivessem condições recebessem um valor. Mas como a gente ainda está construindo isso, e isso é uma disputa muito maior, é importante que a gente do setor possa se nutrir eticamente com princípios de igualdade, de equidade, para que a gente não possa acumular recursos. Então, peço encarecidamente para quem é residente de Santos possa participar, mas das pessoas que têm outras residências em outras cidades possam escolher o local onde vai querer participar. Só acrescentando que, porque a gente fala desse montante, né, 800 milhões, 800 mil, parece muito dinheiro, né, e não é, né, a gente, não é. 2 milhões de reais, que é o total da PNAB que vem para a cidade de Santos, né, 2 milhões e pouco, né, 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, parece muito dinheiro, mas a gente precisava de mais um zero aí nessa conta. Com certeza. Tá? Porque a política, na verdade, ela só tampa um buraco que já existia historicamente dentro do setor cultural, né? Quando eu começo a escrever editais de cultura 12 anos atrás, assim, mais ou menos, tinha muito menos editais e possibilidades para a cultura, né? O Caio, então, quando começou, devia ter menos ainda, né? Apesar da gente ter tido altos e baixos historicamente. Então, parece que é muito dinheiro, mas não é. A gente está falando de um começo mesmo, né? De resolver a ponta desse problema. Isso. Posso dar um outro exemplo? Há 80 anos atrás, a educação pública atingia 2% da população. Hoje, o fomento público às artes e às culturas estão atingindo, em média, entre 20%, às vezes 5%, de 5% a 70%. Depende da cidade. Mas para a gente poder atingir 100%, como foi feito no SUS e também com a educação, a gente tem um longo caminhar, mas para isso todo mundo está engajado, da ponta até o poder público, como a gente está aqui, em qualificar as pessoas e qualificar as políticas para poder conquistar mais esse zero aí. Com um zero a mais a gente conseguiria fazer isso. Uma pauta muito antiga do movimento é que o governo federal, né, que o Brasil de maneira geral, invista 2% do que arrecada na cultura, né? A gente está aí em 0,8, 0,80 e pouquinhos, né? Só para ter uma comparação do quanto a gente investe muito pouco ainda, mesmo com a PNAB, porque a PNAB ela praticamente dobrou o investimento da cultura nessa porcentagem. E no estado é a mesma coisa, tá, gente? É menos de 1%. E a cidade de Santos, no quase fim... 2%. Tem muitos anos que com as complementações orçamentárias bate 2%. Bate 2%. Então vamos seguir aí, que a gente está no caminho do bem. Aí a diferença de um edital para outro, né? Qual edital escolher? A diferença principal. Aí o diversas áreas, que território é aberto a residentes de qualquer bairro e município de Santos. Foco é na pluralidade do segmento em toda a cidade. E o das periferias, que o território é exclusivo para residentes de áreas de vulnerabilidade social e acesso limitado. E é aquilo que eu expliquei já no edital passado. Isso é tirado da parte do plano diretor da prefeitura. Então, são dados concretos, não são dados... é porque o bairro tal. É porque aquele bairro foi pesquisado, existe todo um estudo em cima disso, que é colocado no plano diretor da cidade, que definiu esses territórios. A palavra certa mesmo é território, que se divide nas áreas que vão ser colocadas como periféricas, sendo o centro, os morros, a zona noroeste e a área continental. Então, também quem quiser ter esse acesso aos bairros exatamente, a gente mostra e no edital está escrito. Então, qualquer dúvida, a hora que você baixar o edital, entrar na página, vão estar lá todos os bairros, todos os espaços
listados para você ter convicção que se você mora naquela região, você pode se inscrever no da periferia, tá? Queria só adicionar que além de você poder se inscrever para esses locais na periferia, esses também são locais que você obrigatoriamente, nos 2 editais, precisa realizar uma ação de contrapartida. Perfeito. Então porque no edital de diversas áreas não tem exatamente os bairros e nem as macro-regiões. Então, se você quiser saber quais são, você também procura no edital de periferias que você vai achar a localidade correta. Ou até, se macrozonas de Santos no Google, ele já leva, se você digitar no Google, tem um mapa. Ele já leva para o mapa. E tem outra coisa, né, gente? É uma outra coisa, assim, para a gente corroborar com isso. Você faz parte de um coletivo. Esse coletivo tem 8 pessoas. Uma pessoa mora na periferia. Pensem se é o caso de vocês escreverem um edital no nome dessa pessoa ou de participar de diversas áreas. É proibitivo? Não é. Mas é uma questão ética que a gente tem que desenvolver junto com a política. Vamos lá para outra. Aí, ó, mais ou menos a explicação que a gente está dando, né? Que é o edital, os proponentes devem residir em uma dessas áreas. Aí, exemplo do centro, Paquetá, Valongo, Vila Matias e Vila Nova. Os morros, Monte Serra, Nova Cinta, São Bento, Marapé. Areia Branca, Zona Noroeste, Areia Branca, Bom Retiro, São Manuel e a área continental, Caruaru, Jadiana, Monte Cabrão. Mas voltando a dizer, isso no edital de periferia está listado bairro a bairro, para não existir a mínima dúvida da pessoa que está se inscrevendo. Agora, como o Luan bem falou, também tem que abrir os 2 editais, porque se a pessoa está pensando, se abrir só o de diversas áreas, não vai ter essa parte toda geográfica da área periférica de Santos. E lembrando que a macrozona da Zona Oeste ela é enorme, tá, gente? Sim. Bem grande. A do centro também. A do centro também. A dos vendo morros aqui. também. Não, né? a gente nem faz. Não, a gente não faz nem ideia que assim, a gente aqui tá na Vila Matias. A gente está na Vila Matias. E a gente tá na macrozona do centro, por exemplo. Então acho que às vezes a pessoa fica pensando no centro, só o centro histórico ali, mas na verdade é bem mais expandido. Né? Vamos lá. Aí isso é importante, a gente vai perder um tempinho para explicar. Ficou dividido, a gente dividiu toda aquela verba em categorias. Também isso foi uma discussão já há muitos anos que a gente vem tendo desde o começo da PENAB, como a gente chega a valores não tão altos, mas valores dignos e que as pessoas consigam fazer um trabalho em cima desses valores. Então se chegou a um estudo que a gente fez e que acho que vem dando certo, de dividir por 3 categorias. Que é assim, na categoria 1, de 1 a 4 integrantes, o valor do recurso vão ser R$ 7.500 para 25 projetos. Tá? Então, se você é uma pessoa ou 4, você entra nesse valor. A partir de 5 a 10 integrantes, passa para a categoria 2, que aí o valor bruto passa a R$10.000 e vai conseguir, esse recurso vai conseguir contemplar 24 projetos. E na categoria 3, que é de 11 para cima, né, aí a definição, a pessoa que se inscrever que vai dar, pode ser de 11 ou mais, aí o valor é R$20.000 para 22 projetos. Então isso é o que o Caio vem falando, que o Luan vem falando, a gente vem falando. Ele não é um edital com recurso muito alto, por isso que as exigências dele são muito pequenas. É uma apresentação só, é uma atividade só, exatamente por isso, porque a gente tem plena noção que não são valores para a pessoa fazer um projeto, para fazer exatamente, montar uma peça de teatro, montar um corpo de baile para se apresentar com muitas pessoas. Então tem tudo isso, e é a ideia que a gente manteve durante esses anos, e está seguindo, né? Então, isso é importante a gente falar. E só antes de abrir a fala para vocês, prestar atenção naquilo que eu falei. Cada proponente pode escrever apenas um projeto em uma das categorias. Então, isso tem que ficar claro. Ele não pode escrever, proponente vai, eu vou escrever um trabalho meu sozinho, que eu tenho sozinho, na categoria 1, e vou escrever um outro com 10 pessoas na categoria 2. Isso não pode. Tá? Tem que escolher uma categoria com uma proposta de trabalho. Eu gostaria de lembrar das propostas, né, dentro dessa faixa etária, dentro dessa faixa de valor,
que muitas pessoas já organizam, né, nos seus bairros, nos seus territórios. Já tem festas tradicionais que já organiza ali, já tem encontros, ou alguma oficina, ou alguma mentoria. Coisas que as pessoas geralmente já fazem, mas como é muito simples, faz sem verba nenhuma, né? Pode já colocar dentro disso como uma proposta. Porque a gente sai um pouco da lógica de produzir, né, conteúdo ou coisas muito grandes para circular, para fruir o que já está realizado, né? Exatamente, não tem ineditismo. Isso é importante. Isso, não tem ineditismo, né? Então você também pode circular aquilo que às vezes já foi fomentado. Isso. Então isso também é bem importante, né? Você criar a rede pela cidade, fazer uma proposta às vezes direcionada, pensar, se eu não vou precisar projetar, se eu não vou precisar prospectar no projeto uma atividade que eu vou produzir do zero, eu posso pensar melhor como é que eu vou realizar ela. Então eu posso me dedicar mais a pensar onde eu vou apresentar, como eu vou fazer, quais são os parceiros que eu vou chamar. E aí uma dica também, outra coisa que é importante, o número de integrantes, né? Acho que mais para frente a gente vai dissecar um pouco mais isso, mas não caiam no erro de colocar a mãe, o pai, o tio, namorada, namorado, porque as pessoas que, quando a gente chama de integrante, elas têm que fazer parte da ficha técnica. Elas têm que integrar realmente o projeto, tá, gente? E isso fica um projeto mais frágil. Então, quando você acaba inflando o projeto, ele vai tornar o projeto mais frágil e aí ele vai ter menos chance de concorrer. Então, sejam verdadeiros com aquilo que vocês fazem, porque às vezes a diferença do recurso não vale a pena você deixar um projeto mais frágil. E se você for fazer as contas, às vezes vale a pena você fazer um projeto com menos gente do que com mais gente. Mas se pensa nas categoria 3, exatamente por isso. Às vezes você tem um trabalho pronto, que tem essas 11 pessoas, que não vai precisar investir para criar alguma coisa nova. Claro. Você vai fazer uma circulação, aí às vezes vale a pena. Ou então você pode também, você não pode setorizar, né? Você não pode fazer fatiar o projeto, né? Mandar um projeto para ele complementar depois. Mas você pode mandar uma fase da sua pesquisa, da sua produção. Você pode pensar em fazer a dramaturgia da peça, né? Não necessariamente o espetáculo. E aí apresenta, enfim, uma leitura disso, entendeu? Então, acho que você pode ir pensando também que tem muita coisa que a gente faz antes de produzir exatamente aquela obra que a gente também geralmente não custeia, né? Ou não paga de alguma maneira. É um serviço que acontece. Então, esse processo artístico também pode ser fomentado através desses projetos menores. Aí é a parte de cotas, né? Pontuação bônus, que também segue o que nós explicamos, né? Que são as cotas garantidas, 25% para pessoas negras, pretas ou pardas, 10% para pessoas indígenas e 5% para as pessoas com deficiência, PCD. E também aquele mesmo esquema da pontuação bônus, não cumulativa, né, para mulheres, para LGBT+, e para as comunidades tradicionais, população nômade, ciganos. Então, segue sempre as mesmas regras. Lembrando que também tem aquela regra que eu falei, que concorre em ampla concorrência, né? Por exemplo, a pessoa negra, ela passou na ampla concorrência, a vaga dela de cota é passada para o próximo, né? Então, isso também é o mesmo padrão que a gente segue já, padrão legal de leis que regulamentam isso, que a gente segue nos nossos editais. Tá, e aí começa aquela fase como a pessoa tem que se preparar para os arquivos, né? Como é que tem que fazer para estar com tudo certo na hora da inscrição, tá? Então, é o projeto detalhado, né? Que é onde vai ser descrito, né, que aponta como anexo 2, que vai estar lá na página que vocês acessarem quando acessa na página da inscrição no edital, que é o anexo 2, que é onde você tem que descrever a sua proposta, metas e cronograma. Você vê que essa tem o maior limite de megabytes, né? Então, são 10. Aí tem a parte do currículo, que é o histórico de atuação cultural, que está com máximo 10 laudas, que aí já vai para o mega. Aí a declaração de impedimentos, que é o anexo 3, que é preenchido e assinado, que é onde se comprova toda a parte que se diz
além do impedimento, pela questão que você fala, que não é funcionário, que não tem tal, então são vários anexos que aí você preenche e assina dentro das declarações de impedimento. E aí a autodeclaração, essa precisa ter de cessão de direitos autorais e também ser aplicável na parte de cotas, né? Também tem isso, tudo vai estar quando abre o site, todos esses anexos vão estar bem explicados, inclusive com o texto que você só vai precisar preencher e complementar quando tiver esses casos apontados. Queria dar umas dicas em relação ao projeto detalhado, né, o anexo 2. A Secretaria simplificou bastante a inscrição nesse ano, né? Então tirou carta de anuente, tirou vários documentos que não precisam mais, mas é importante que o parecerista consiga entender o que é o seu projeto. Porque quando a gente está escrevendo um projeto, tudo parece muito óbvio para quem está escrevendo, porque ele já sabe a ideia dele, né? Mas a gente tem que partir do princípio que a pessoa que vai avaliar, ela não conhece você, ela não conhece sua proposta, ela não faz ideia do que você vai fazer. Então é importante que você coloque exatamente o que é, né? Quando a gente está falando da descrição, você vai abrir o projeto detalhado lá, que é um Word, inclusive, você já baixa ele em formato editável. Na descrição dele é muito importante responder 5 perguntinhas básicas, que é o que é o seu projeto, exatamente com uma frase, né? Meu projeto é a circulação de uma peça de espetáculo, entendeu? E como ele vai ser feito, por que ele vai ser feito em relação ao território, em relação à sociedade civil, né? Em relação à contrapartida que ele está executando, como ele vai ser feito e... o prazo, né? Não necessariamente o mês, porque é importante você não colocar o mês, como a gente não sabe exatamente quando vai sair o resultado, mas qual que vai ser o período, né? Quantos meses você vai executar, lembrando que o máximo de meses é 12 meses, tá? Isso. E aí uma outra dica é que nas metas você quantifique o que você vai fazer. Porque também a gente fala, eu vou circular com o espetáculo, mas se você não colocar quantas vezes você vai fazer isso, o parecerista não consegue avaliar, tá? E também você manda um projeto para esse parecerista que está aberto. Você decide quanto você vai fazer depois dele ser contemplado. Então é muito importante que você descreva nas metas exatamente a quantidade de ações que você vai executar, a quantidade de pessoas que você vai contratar, para ver se também está dentro da categoria que você se inscreveu, certo? E na justificativa é muito importante que você responda também 5 perguntinhas básicas. Tá? Que é por que ele é importante para você, né, na sua trajetória, a trajetória do seu grupo, do seu coletivo, o porquê que ele é importante para o território da cidade de Santos, já que é um projeto de edital municipal, né? O porquê que ele é importante para a sociedade de maneira geral e o porquê que ele é importante para o meio cultural no qual ele está inserido, né? A linguagem, ou a cultura popular, ou o meio cultural no qual ele está inserido. É muito importante responder essas perguntinhas para que você balize seu projeto, né? Às vezes você coloca elas e responde, o parecerista consegue avaliar melhor. Posso falar uma coisa também? E quantas apresentações tem que ser mediante ao valor e à estrutura. Às vezes, realmente, você pode fazer mais de uma, né, Luan? Com esse valor, às vezes cabe. Não tem uma estrutura, não tem um custo muito grande de transporte, não envolve tantas pessoas, não precisa alugar grande material. Mas é importante dizer que isso não é leilão, não é quem dá mais. Então não adianta colocar um número muito grande de apresentação, vou envolver milhões de pessoas, porque senão não tem... O projeto também se fragiliza porque ele fica impossível de ser realizado. O selecionador vai olhar e falar assim, mas como ele vai fazer isso com 10 mil reais? Exatamente. É impossível. Então também... Seja coerente que dá certo. Né? É importante quantificar, mesmo que seja uma, você precisa colocar lá que você vai fazer uma, né? E aí eu acho que um outro ponto é em relação à contrapartida. Me preocupa um pouco, sabe? A gente obriga a pessoa a fazer a contrapartida na periferia, né? Ou regiões periféricas de áreas de vulnerabilidade, mas muitas vezes a pessoa chega lá com uma proposta que não dialoga com esse território, que não dialoga. Então pensa na sua contrapartida com carinho em relação a esse território e também saiba chegar nele, né? Se aproxime, estabeleça uma relação anterior,
sabe? Porque senão a gente chega sem ética, né? Sem respeito no território, impondo alguma certa relação, ou uma certa estética, ou uma certa relação com aquela cultura, que rola um choque de cultura, né? Então, pode levar coisas diferentes, diferenciadas, né? A periferia também tem de tudo. Sim, claro. Mas é interessante um diálogo e uma conversa, estabelecer uma relação, ver as pessoas que frequentam esse local, para que seja uma contrapartida que realmente faça sentido. Tá? Aí é uma inscrição passo a passo, que a gente vai ver melhor na parte de formulários, né? É o básico isso, né? O login na conta, né? Que é Gmail, né? Para poder fazer isso, porque é no Forms. E aí são os preenchimentos. Escolha a categoria financeira, que é a parte que é a adesão ou não às cotas. Os dados pessoais, nome, CPF, porque nesse caso, diferentemente dos mestres, que é depois, nesse já precisa ter, né? E o perfil, escolaridade, são as coisas básicas, mas isso a gente vai ver melhor quando abrir o formulário. Então pode passar, isso é só uma parte rápida. No formulário a gente vai ter isso bem mais claro. É a parte que segue, definições básicas, o título da proposta, o valor e formato da realização, né? São as perguntas que também nós vamos ver tudo no formulário. Segmentação, que é a área artística que você atua, né? E o público entregas, quantas pessoas aí que você colocou, né, serão remuneradas, os territórios prioritários atingidos, o que será efetivamente produzido, tá? Então toda essa parte. Pode também ir para frente, que essa a gente vai explicar melhor no final. Tá? Aí a parte do cuidado, você procurar sempre em PDF, tá? Anexar os documentos organizados no seu checklist, ou seja, faça o checklist, aquilo que o Wagner falou do outro. Às vezes é melhor ter tudo isso preenchido separadamente, porque não preencher direto no formulário, porque o formulário não salva, né? Tá lá, ó. O formulário só permite o envio de todos os campos obrigatórios, olhar os campos obrigatórios que tem o asterisco, que estiverem preenchidos, e os arquivos respeitarem os limites de tamanho, que são para um de 10 MB e para outro de 1 MB. Aí a confirmação, clicar em enviar, tal, e recebe um e-mail de confirmação, que é a prova da inscrição. Automaticamente é gerado um e-mail. Caso você faça isso e não consiga ter o e-mail de confirmação, pode ter acontecido algum problema. Então aí naqueles e-mails que tem no final, ou tentar, né, fazer de novo, o Wagner talvez possa falar isso melhor do que eu, ou mandar, olha, eu fiz, mas eu não recebi o meu comprovante que eu fiz a inscrição. Tá? Porque se não recebeu, como isso é gerado automático, pode ser que tenha havido algum problema. Então é bom sempre checar dentro dos canais próprios, que também vão ser mostrados aqui na live, e ficar atento a isso. Pode também passar. Aí tem o que também a PNAB sempre pede, que estão pedindo nos editais, que é todo o projeto apresentado, pensar e incluir medidas de acessibilidade compatíveis com a ação que cada um está propondo. Isso é muito importante. É um pedido sempre feito nos editais da Aldir Blanc, né? Que são as três formas. Arquitetônica, que é os locais onde vão ser apresentados. Tem rampa, tem piso tátil, é respeitado a parte de todas as pessoas PCD, elas conseguem ter acesso. Aí a parte do comunicacional, que é o acesso ao conteúdo. Muitas vezes você vai fazer um documentário, vai fazer alguma coisa, ele tem libras, tem braille, tem autodescrição. O material de divulgação que é feito é acessível. Então, toda essa parte. E a atitudinal, que são equipes capacitadas para receber e atender pessoas com deficiência. Ou seja, se o seu espetáculo tem uma área reservada, se procura dar uma área reservada para cadeirante. Então, todas essas partes de acessibilidade, elas são colocadas nos editais como obrigatório e como tem que ser descritas, né? Não é uma exigência, vamos dizer assim, draconiana, que seja imposta, mas ela precisa ser citada, precisa ter essa preocupação. Eu queria lembrar que não tem nenhum campo específico no plano de trabalho de acessibilidade. Então é importante que você coloque ele ou na descrição do projeto ou na proposta de contrapartida, né? Como uma contrapartida de democratizar o acesso para que nenhuma pessoa fique de fora de usufruir do direito cultural ao acesso do seu conteúdo, né? Então, mas é importante colocar lá, descrever também quais são essas relações que você vai fazer,
procurar um pouco sobre as definições de cada uma dessas, né? A atitudinal tem uma gama de possibilidades que você pode executar para conseguir realizar ela e sempre lembrar de um espaço que tenha acesso, né, à relação arquitetônica e, quando possível, fazer a comunicação, né? Eu acho difícil que com essa verba você consiga fazer a comunicação de maneira total, assim, né? Tipo, mas também aí propondo para a secretaria, às vezes, se a gente consegue estabelecer umas parcerias para fazer essa acessibilidade ficar um pouco mais ampliada em relação aos projetos culturais. Porque aí, se tiver um trabalho também da secretaria, até do poder público em relação à acessibilidade, possa também ampliar os projetos serem mais acessíveis. Perfeito. E se você também tem, né, contato com alguma associação que trabalha com PCDs, que você pode propiciar a facilitação dessas pessoas à apresentação, ao objeto cultural, também é legal explicitar em algum dos textos, né, se você já tem essa possibilidade. Vamos lá. Aí eu que chamo aí no PDF de dica de ouro, para ficar bem atento. É aquela que a gente vem repetindo, priorizar o PDF, né? Os links válidos, testar os links. Isso é muito importante para não mandar link que os pareceristas não conseguirem abrir, como a gente vem falando. O limite de megabytes, né? Também respeitar, isso vai estar claro no formulário, vocês vão ver que já vai estar avisando quanto tem que ter. E também os documentos sem rasuras, principalmente, que também isso é muito comum, a parte de assinatura, né, Wagner? Melhor é a pessoa imprimir, assinar, depois escanear de novo, fotografar e mandar. Sim. Nunca pegar alguma assinatura e copiar e colar. Isso automaticamente anulado. Então, isso não... .gov, né? Exatamente. Também, sim. Aí a assinatura é normal, o .gov. Então, muito atento, que isso é um problema. Ele vem rareando, acontecia mais antigamente. Sim. Mas ele é um problema muito sério, porque o documento não passa a não ter validade. Então, ficar atento nessa parte de documentos rasurados e principalmente a assinatura. Aí a parte que a gente sempre coloca como comissão julgadora vai distribuir os pontos, que são baseados nesses 3 pilares fundamentais, que é a clareza e qualidade da proposta, que vale 30 pontos, que é aquilo. O projeto é bem estruturado e fácil de entender, mais ou menos toda a explicação que o Luan fez de como deve fazer a parte do projeto. Ele tem que estar claro, ele tem que responder perguntas para facilitar que o parecerista entenda onde você quer chegar, né? O interesse público e sociocultural. Qual o impacto cultural e social para a cidade de Santos? O que esse projeto é importante nessa área social? O que ele traz, ele sendo incentivado? Porque tem que sempre lembrar isso. São projetos que tratam sempre com dinheiro público. Então, é sempre importante esse viés eu estou conseguindo uma verba de um dinheiro público, eu devolvo essa verba com alguma coisa só para a sociedade, né? Então, posso falar uma coisa sobre isso? Deve. É porque, gente, esses editais, pode parecer que o objetivo é atender os artistas, os trabalhadores da cultura. Mas, na verdade, o objetivo é atender a sociedade. Os artistas, os trabalhadores da cultura, eles são um meio. Eles são os criadores, aqueles que produzem. Então, eles recebem um incentivo para produzirem e poderem ter condições de apresentar isso para a sociedade. Então, esse interesse público sociocultural, ele é importantíssimo quando você se situa dentro dessa cadeia, né? Eu sou o meio, eu não sou o fim. O fim é a cidade, o fim é o território. E aí facilita muito a gente poder pensar sobre isso. E a última parte é a pertinência em relação ao público-alvo. A ação faz sentido para as pessoas que você pretende alcançar? Você colocou também bem isso. Então, são esses pilares, isso que vai nortear o seu projeto. Quer dizer, aquilo que você citou agora da periferia. Às vezes você vai fazer um projeto que chega de um jeito que não chega naquele território... Que não é adequado. Não atinge. Você pretendeu uma ideia e essa ideia não vai atingir aquele público, não vai atingir o seu objetivo. Então, isso também é muitas vezes levado em conta. E volto a dizer, vocês são pareceristas, então essa opinião de vocês é muito importante, porque são pessoas que analisam, né, que estão tendo essa visão. E aí a nota 0 em qualquer um dos critérios elimina. Então, você não pode zerar em nenhum dos critérios, que aí é automaticamente eliminado, mesmo que sobre vaga,
que nem às vezes na periferia no passado a gente conseguiu atender todo mundo, mas zerando é desclassificado. E só uma coisa, quando a gente pensa esses critérios de maneira geral, ele tem um recorte. Quando a gente pensa esses critérios dentro de um edital de periferia, ele tem um peso muito maior, porque ele tem uma organicidade com o território muito maior. Não vai acontecer isso que o Luan falou, né? Porque a gente está olhando, enquanto política pública, para aquele território, reconhecendo as suas expressões culturais como legítimas e que têm uma importância a serem fomentadas. Então, gente, não olhem para isso como um impedimento. Isso aqui é o esforço institucional para reconhecer o que a maioria das pessoas já fazem, tá? Automático, né? É isso, né? E aí é o cronograma e contatos oficiais, é a última parte que a gente tem. O prazo é até às 18 horas do dia 24, aí deixando claro, para o de diversas áreas. Hoje, no Diário Oficial, a gente prorrogou de periferias, então nós vamos dar mais um tempo. O Caio também vai falar sobre isso, do que foi a ideia, do que foi tudo que a gente pensou em periferia dentro do Conselho, dentro da Secretaria. Então, a gente estava prorrogando uma vez só os editais, o de periferia nós vamos prorrogar mais uma vez, porque a gente objetiva atingir o maior número de pessoas e as pessoas da periferia participarem. Então, ou diversas áreas, que a gente já tem muitos inscritos, a gente encerra num prazo previsto, que é na sexta-feira agora, dia 24 de abril, às 18 horas. Então, você que vai se inscrever no diversas áreas, tem esse prazo agora. O periferia, a gente prorrogou até dia 22 de maio, também juntamente com o do Cultura Viva. O dos pontos de cultura e do TCC também foi prorrogado até dia 22 de maio. Então, só repetindo, deixando claro, você que vai se inscrever no diversas áreas, tem até sexta-feira agora, dia 24 de abril, às 18 horas. O periferia ganhou mais um prazo até dia 22 de maio, conjuntamente com os outros editais, que são os de pontos de cultura, que a gente vai falar em outra live. Então, essa decisão foi tomada exatamente por isso, porque a gente quer que as pessoas consigam se inscrever, que as pessoas consigam participar, e é uma questão de governo e de sociedade civil, da batalha para que chegue na periferia, a periferia consiga participar desses editais ativamente. Tá? Só duas observações. Dia 24 de abril dá um susto, né? Parece que não vai dar tempo, que a gente não vai... Mas tá bem simplificado o edital, então se você quer inscrever de hoje para amanhã até sexta-feira, rola, vai lá, se inscreva, não se assuste. E periferias mais ainda, que está até dia 22 de maio, né? Mas não deixa para a última hora, faz o seu projeto com calma, que quanto mais calma e mais tempo você fizer, mais, claro, né, melhor ele vai estar colocado aí para disputar com os outros editais que estão inscritos. Mas até o dia 24 de abril ainda dá tempo de escrever uns 2 projetos. Já tem bastante gente inscrita, mas já dá tempo de escrever sim. E aí são as partes todas, né? O nosso site que está a parte toda dos editais, onde você vai conseguir ter acesso aos formulários que nós vamos mostrar a seguir, que é a página da prefeitura, que é o www.santos.sp.gov.br/penab, e o suporte para tirar as dúvidas, né? Que é exclusivamente por e-mail, que é dividido em 2. O diversas áreas é o penab.diversas@gmail.com e o da periferia é o penab.periferia@gmail.com. Então, vocês também que tenham dúvidas, podem mandar o e-mail que será respondido. Para o diversas áreas a gente está bem em cima, mas ainda pode mandar, porque as pessoas fazem uma força-tarefa e tentam responder o mais rápido possível, até porque a inscrição acaba sexta-feira. Então, dessa parte, né? E aí vem a parte final, que a gente só está divulgando aí, que é depois de todo o processo passado, é só para as pessoas ficarem atentas. Que é mais um recado. Isso não é agora para pensar agora, mas já fica o recado para caso você seja selecionado, passe e tenha seu projeto feito, que não pode ser esquecido isso. Que é o que acontece após o seu projeto ser apresentado, que ele tem um prazo de 12 meses. Se você for aprovado, após pegar o recurso, tem 12 meses para executar. Então, é um envio de relatório, não há prestação de contas, mas é obrigatório o envio de um relatório. Relatório de objeto de execução cultural, que é onde você prova que você executou o seu projeto.
Então, tem até 12 meses após o recebimento do recurso. Recebeu o recurso, tem 12 meses para executar. Acabou esses 12 meses, tem que prestar o relatório da execução. Aí tem os canais oficiais, que são os mesmos que eu falei. E uma coisa que a gente pede, sempre se guarda esses documentos oficialmente por 5 anos. É coisa muito simples, mas, por exemplo, pode acontecer um pedido de vistas do Ministério da Cultura, que ele peça para a gente, aí você pode vir a ser acionado a ter que entregar certas comprovações. Mas isso é raríssimo, mas é sempre bom, como está dentro do regulamento e dentro da esfera da lei, que rege toda a parte de dinheiro, que como eu falei, dinheiro público, é sempre bom ter essas informações guardadas no local, caso você seja acionado a apresentá-las. Caio, quer falar? Eu ia dar algumas sugestões em relação a isso, gente. Muito provavelmente, muita gente que vai escrever vai ganhar desses 2 editais. Desses, muita gente é a primeira vez que vai ganhar. A gente tem uma porcentagem que é quantificada, mas não é grande, mas existe pessoas que muitas vezes se perdem na hora de executar o projeto. Dicas, assim, não deixe para a última hora. Tenta organizar, se você já tem o objeto pronto, vai ser só a apresentação, faz isso nos primeiros meses de execução. Quanto mais se demora para executar o projeto, mais coisas podem dar errado. A equipe pode se desconfigurar, pessoas podem se mudar, você pode perder algum objeto. Então, assim, não deixe para a última hora. Ganhou o edital, programe-se para poder executar o quanto antes, para você ter tempo de fazer esse relatório. É um relatório super simplificado, que é basicamente organizar a divulgação, organizar o registro da atividade, fazer um demonstrativo pequeno, orçamentário, recebi tanto, paguei tanto. Então isso tudo dá para se fazer assim o quanto antes, não deixe para a última hora. E se percebeu que teve problema, entre em contato com a secretaria no primeiro momento que teve problema. Também não deixe para entrar em contato em cima da hora. Lembrando que várias mudanças são permitidas do projeto, tá, gente? Ficha técnica. Porque também teve gente que me procurou depois de aprovar, eu perdi um integrante da equipe, ele não quer mais fazer, eu não posso mais fazer o projeto. Não, calma, o que não pode mudar é o proponente, gente. De jeito nenhum, e nem o objeto do projeto. Já tentou mudar, isso né? não pode. A contrapartida que você vai colocar, não pode ser, você prometeu um livro, você não pode fazer um desenho. Mas Não, já fizeram mudar o projeto. Mas você pode mudar a data, você pode mudar o cronograma que você teve, você pode mudar a ficha técnica, você não pode mudar a quantidade de integrantes, né? Ela tem que se manter naquela quantidade, porque isso faz parte da categoria. Então tem coisas que não pode mudar, mas muitas coisas você pode, tá? E a secretaria está sempre disponível aí para responder as dúvidas. Bom, agora vamos à última parte, que aí eu vou deixar o Luan. Parte do formulário. Né? Antes de falar do formulário, eu queria também falar um outro aspecto, porque eu acho que é importante a gente tentar politizar o significante das questões, né? Quando a gente está falando de periferia, a gente está falando também de um investimento que fica no território. Exatamente. Então, quando esse recurso chega no proponente, ele vai gastar esse recurso na vendinha da esquina, na padaria do bairro, vai pagar o seu aluguel, ele vai, com o seu cachê, ele vai fomentar a economia daquele território também. Então é um recurso público que está chegando também para poder movimentar a economia. E isso é uma coisa muito importante, gente, porque as pessoas, uma vez fomentadas, elas têm mais condições de buscarem outros fomentos e assim criar uma cadeia para a cultura onde R$1 investido se multiplica na base, quando você for ver, porque ele volta para a prefeitura dentro de um processo econômico. E isso é muito importante. Então, assim, a gente vai entrar agora e vocês vão ver como isso é fácil. Antigamente, a gente tinha que mandar, às vezes, 5, 7 cópias de um projeto. Você ia mandar, tinha que fazer um investimento. Você gastava, hoje em dia, você gastaria R$600 para poder mandar um edital. Você tinha que imprimir tudo. Imprimir colorido. Mandar no correio. Sabe? Então, colocar no correio, que tinha que estar registrado, isso. Então, era tudo muito caro. Ou ir até São Paulo, entregar lá. Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade de acesso à tecnologia. Nada é perfeito, mas a gente está caminhando.
E a gente precisa também que as pessoas que vão participar dos editais, que elas não é uma política nem assistencialista e nem de balcão, pelo contrário. Então a gente precisa que as pessoas se empoderem do processo. O Luan falou uma coisa no começo, que assim, o modelo desses editais, eles são discutidos de maneira ampliada, em reuniões abertas. O espaço que isso acontece de participação social é o Conselho de Cultura, mas também acontece nos movimentos, como o MABS, por exemplo, que é o movimento do audiovisual que se organiza em torno das políticas do audiovisual também. Então, se engaje, não participe de uma maneira distanciada. Participe se empoderando. Participe e procure participar também dos espaços onde tomadas decisões, onde as pessoas são escutadas, para a gente poder ir qualificando o processo. Você que é da periferia, a gente precisa entender, não agora que o edital está aberto, mas para poder construir o próximo, a gente precisa entender como é que isso chegou em você, foram as dificuldades, como é que você pensa que isso poderia ser melhor executado. Só queria dizer isso porque realmente é um processo que a gente só vai crescer e ser para todos se a gente se empoderar dele, se tiverem mais agentes culturais envolvidos no processo de construção e de trabalho e batalha para conseguir novas verbas, né, para investimento. Tudo seu, Luan. Bora lá. Lembrando aí do e-mail, como a Juliana falou na live do Mestres e Mestras, né? Você precisa estar logado em alguma conta do Gmail, mas aqui no e-mail você pode colocar o e-mail que você mais utiliza. Por isso que tem também, né, 2 formas de e-mail para colocar. Depois os dados do agente cultural, isso tudo é para levantar dados, né? Aqui não está valendo ainda para nota do projeto, isso é para levantar dados e para entender também qual categoria você está inscrito, se você tem cotas ou não, todas essas relações. Tá? Então, a primeira pergunta, você vai selecionar as categorias, lembrando que cada categoria é relacionado a um valor específico, né? 7.500 até 4 integrantes, de 5 a 10, 10 mil, e acima de 11 ou mais, 20 mil reais. E o que caracteriza o integrante, Luan? Integrantes são as pessoas que estão dentro da ficha técnica, né? É importante que na ficha técnica você precisa colocar o nome, a função da pessoa e o currículo, né? Lembrando que profissionais que também estão, de certa forma, indiretamente ligados à cultura, como, por exemplo, profissionais relacionados à comunicação, profissionais relacionados até à acessibilidade, também contam dentro disso, de certa forma, tá, gente? Não precisa ser elenco, né? Aí você vai concorrer às cotas, né? Não ampla concorrência, sim pessoa negra, pessoa indígena ou pessoa com deficiência. Lembrando que você pode concorrer a um tipo só de cotas, né? Mesmo que você esteja dentro de mais de uma categoria. Anexar a autodeclaração étnico-racial. No caso, se você respondeu sim para a questão anterior, você anexa aí o anexo que está no site da prefeitura, perfeito, assinado nesse local, em PDF de preferência, porque o Word, a pessoa pode modificar, né? O Word se pede. Também não tem como você assinar o Word, né? Tem que ser PDF. E ele está lá com o preenchimento, só precisa pôr o nome, os dados, o texto está pronto. Vai solicitar pontuação bônus de acordo com as ações afirmativas, lembrando que é um ponto que é distribuído. E você não pode acumular pontos, né? Você tem que escolher também uma das categorias do qual você faz parte ou não. Aí não fazendo, você não ganha esse ponto, né? Mas proponente do gênero feminino, LGBTQIAPN+, proponente de comunidades tradicionais, populações nômades e povos ciganos, proponente de residentes em regiões de menor IDH, macrozonas noroeste, centro, morros e área continental. E o tipo de agente cultural, pessoa física, nesse caso só pode pessoa física, né? Até porque é mais fácil, até. Mesmo que você tenha MEI, aí você consegue emitir nota para si mesmo. Se você se inscreve como CNPJ, depois tem que tirar RPA, aí você tem um desconto. Nesses editais a gente deixou sempre a melhor coisa que seja pessoa física. Nome completo do proponente, tá, gente? Nome artístico, nome social, caso não... Porque o nome completo você precisa colocar o nome que está no RG, né? Para ele averiguar que você é você mesmo. E depois você coloca o nome social, porque a secretaria vai tratar com a pessoa só a partir do nome social, né? Sim. CPF, data de nascimento, e-mail novamente.
Que aí é o e-mail... Porque você pode colocar o primeiro e-mail do coletivo, né? E nesse e-mail você pode colocar o e-mail pessoal, que é do proponente. Tá, gente? Telefone, endereço completo em Santos. Tem que ser em Santos, porque você precisa ser residente em Santos. Perfeito. Lembrando que você pode ser pessoa em situação de rua, né? Ou povos nômades. Então aqui você vai responder isso, porque é obrigatório a resposta, mas aí você responde que não se aplica. Cidade, estado, CEP e número de filhos menores de idade, não ou sim. Isso também não gera pontuação bônus, é só para gerar dados, né? Caso tenha respondido sim, a relação de filhos, falar quantos. Porque isso, só um adendo aí. Também tem critério de desempate. Isso, para critério de desempate, também o que a legislação pede, tem vários critérios de desempate. Caso aconteça, a gente usa esses critérios e tem um que é o número de filhos. Também tem relação à renda, né? Tem. Isso é raríssimo acontecer, mas pode acontecer. Pertence a povos e comunidades tradicionais. E aí a Juliana deu uma explicação ótima, que eu não vou nem repetir aqui. Volta o vídeo na questão de mestres e mestras e vê lá. Acho que é bem importante, tá, gente? Lembrando que isso daí é o que está na categoria, né, do MINC, da própria relação dos conselhos de povos tradicionais e tal. Por isso que não tem a categoria outros, né? É mestra ou mestre das culturas tradicionais populares. Aí depende do que você respondeu antes, né? Que você pode fazer parte e não ser mestre ainda, né? Gênero. Aí homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, travesti, não binário ou outros, né? A gente tem outros gêneros. Orientação sexual, são coisas diferentes, né? Vamos sempre lembrar, como a Juliana também pontuou. Mas aí você pode escolher lésbica, gay, heterossexual, bissexual, outra, ou prefere não responder. Lembrando que se você falou que vai concorrer às políticas de afirmativa de pontuação e como pessoa LGBTQIAPN+, em algum lugar você vai ter que se integrar aí, né? Ou no gênero ou na sexualidade, gente. Tá? Cor, raça, etnia também. Se você se inscreveu em cotas de indígena ou cotas de pessoas negras, também você vai responder aqui de acordo com as cotas. É pessoa com deficiência, e aí você vai explicar qual tipo de deficiência você tem. A escolaridade, educação formal, ensino fundamental, pós-graduação. Renda individual, isso aqui também... Lembrando que tem a lei de proteção de dados, sim. Isso não vai ser divulgado. Essa daqui também não vai servir para ficar averiguando se você fez direito seu imposto de renda ou não, entendeu? Eles não vão mandar isso para o Ministério das Finanças. Isso aqui é para levantar dados e para critério de desempate no final das contas, tá, gente? Possui quantos anos de experiência na área cultural? E quando eu falo levantar dados, gente, para depois a gente ter um plano de indicadores que a gente olhe não a situação de cada um, mas o conjunto. E possa falar, essa política atendendo essa faixa social. E cruzar os dados, né? Cruzar os dados de renda com gênero, cruzar os dados de renda com gênero e território, gênero, renda e território e segmento artístico. Então isso é importante para direcionar e tornar as políticas culturais mais assertivas. Que foi, inclusive, utilizado para realizar a PNAB, né? Sim, alguns dados que foram levantados em algumas outras pesquisas relacionadas a esse tipo de fomento, tá? Possui quantos anos de experiência na área cultural? Lembrando que precisa ter uma certa histórico, né, para você concorrer. Isso mas isso é mais no mestre. Mas aí é importante ter esse dado também, porque aí pode ser a pessoa que está fazendo entrando pela primeira vez. Né? Aí nesse edital não há problema de data, de tempo como artista. Não vai ser um ano ou dois, mas... Acessou recursos públicos de fomento à cultura nos últimos 5 anos. Que eu vou até olhar isso. Vai, né? E aí, dados do projeto. Aí, agora sim, entra de fato o projeto, né? A inscrição do projeto artístico que você vai mandar. O título da proposta, o valor da proposta. Aí, lembrando que o valor tem que ser cheio, tá? Nas categorias também não tem orçamento, né? Você não precisa mandar orçamento nesse tipo de edital. Mas o valor do projeto tem que ser o teto
do que está estipulado em cada categoria. Então, se você está na categoria 1, o valor do projeto precisa ser 7.500. Se você está na categoria 2, o projeto precisa ser 10.000, não pode ser 9.900 e não pode ser 10.001. Ele precisa ser 10.000. E se você está na categoria 3, ele tem que ser R$20.000. Perfeito. Isso é importantíssimo, colocar o valor correto da categoria que você está participando. A ação cultural proposta será realizada em qual formato? E aí, lembrando que você pode ter formatos somente digitais, né? Através de plataformas, YouTube, podcast, enfim. A plataforma que você escolher. E aí pode ser remotamente online ou pode ser presencial em local fixo. Você vai fazer num local só. Ou presencial itinerante, fazendo em vários locais da cidade de Santos. Ou em formato híbrido até, né? Você pode fazer presencial e online, remoto. Em Santos, tá, gente? Em Santos. Presencial, porque acontece também, às vezes, das pessoas colocarem a proposta de apresentar em outra cidade. Né? E aí não tem esse entendimento que, nesse caso, tem que ser em Santos. Lembrando que cada município, né, a PNAB é uma política nacional. E todos os municípios que se adequam ao que o Ministério da Cultura pede, eles receberam verba para realizar a PNAB. Tá? Na Baixada Santista, quase todos receberam. Para o segundo ciclo. Sim. Qual o CEP do local de realização? Se aplicável, né? Porque pode ser que seja praça. Mas mesmo praça tem CEP, né? Sim. Então, quantas pessoas serão remuneradas com recurso do edital? Aqui é importante que esteja relacionada à categoria com qual você se colocou. Se você colocou até 4 integrantes, você precisa colocar no mínimo até 4, né? Se você colocou até 10, você precisa colocar no mínimo entre 5 e 10. E se colocou 11 ou mais, 11 ou mais. E são pessoas, tá? Não é serviços. Porque às vezes a mesma pessoa vai fazer serviços diferentes, né? Mas não conta como 2 integrantes, uma pessoa só. Caso tenha escolhido a última opção, indicar o número de trabalhadores integrantes no projeto. Então, se você escolheu 11 ou mais, você tem que dizer quantos mais de 11 ou 11 são. Qual o principal segmento contemplado pela proposta? E aí você pode selecionar mais de uma, que às vezes, né, muitas propostas têm um hibridismo de linguagem ou até na relação com povos tradicionais ou culturas populares. Tá? E aí tem vários tipos e também tem outros, se eu não me engano, né? Que você pode selecionar o que não tiver aí. Qual a principal etapa do ciclo cultural contemplada pela proposta? E aí você pode dizer se é a criação ou produção de algo novo, né? A comercialização e distribuição, então você vai comercializar algum produto que você já tem. A difusão e circulação de algo que também já está pronto, então você vai circular com uma peça, vai apresentar uma peça que está pronta. Acesso, mediação e fruição, se você vai ampliar o acesso a alguma prática que você já realiza. A formação, pesquisa e reflexão, memória e preservação, organização e gestão, monitoramento e avaliação. Também pode ser um projeto que você vai levantar dados sobre a política cultural na cidade. Ou outro ainda. Qual a principal temática contemplada pela proposta? Não se relaciona a nenhuma pauta temática ou o que é difícil, né? Mas aí tem várias possibilidades também, você lê cada uma delas e você vai só selecionar uma que é a principal mesmo, né? A proposta prevê ações em algum território prioritário? Não se aplica, ou área atingida por desastre natural, assentamento ou acampamento, conjunto ou empreendimento habitacional de interesse social, favelas e comunidades urbanas, periferia, que a Juliana também explicou a diferença, né? Regiões com menor histórico de acesso aos recursos da política pública de cultura, regiões com menor índice de desenvolvimento humano, sítios arqueológicos e de patrimônio cultural, território de fronteira, território de povos e comunidades tradicionais, território indígena, território rural, zona especial de interesse social. Essa é uma categoria interessante, porque o Centro Histórico de Santos tem sido uma zona especial de interesse social, não por conjuntos habitacionais necessariamente, mas porque ele tem tido ali uma política voltada para a ampliação da ocupação cultural naquele território. E isso se identifica como uma zona especial de interesse social. Bom.
quais as principais entregas previstas pela proposta, né? Aí se você vai fazer um álbum, aplicativo, apresentação, caderno, aí você vai entender qual que é o principal objeto que você está propondo dentro da sua proposta e selecionar ele aí. Inclusive tem outros também, então se não tiver, você coloca. Aí é obrigatório a resposta, e se for né? uma apresentação, pode colocar lá, por exemplo, no... que tá ali, parece que precisa ser uma... Ai, caramba, agora fugiu aqui. Uma apresentação ao vivo? Não, parece que tem que fazer uma turnê, ou seja, não, mas pode ser uma apresentação. Circulação turnê, Pode ser né? uma apresentação, não precisa necessariamente Uma apresentação um é uma circulação. não precisa ser um monte, tá? E esse também é múltiplo, você pode pôr vários aí, né? Pode. É Porque isso. você pode estar propondo mais de uma atividade, né? Sim. Lembrando que tu propõe algo coerente com a verba. Isso. Aí você vai anexar o projeto, que é onde eu falei que tem a definição, tem a justificativa, tem informações das metas, objetivos. Seria a parte mais importante. A parte mais importante. Esse é o coração da sua proposta. E é o que o avaliador vai realmente pegar para dar uma nota para o seu projeto, né? E o portfólio também, né? No caso desse tipo de projeto, ele vai olhar o que você está propondo e o que você já fez e quem vocês são, né? É importante ser honesto, né? Inclusive no projeto. Lembrando que a PNAB é pensado, a PNAB em Santos, né? Pelo menos os outros municípios, cada município tem uma prática, mas a PNAB em Santos é pensado como um edital de acesso. Então ele também é voltado para pessoas que estão iniciando, né? Então não precisa... Eu até vi aqui, não, só os 18 anos mesmo. Não precisa inventar o que não existe. Né? Também vão ser incentivados vários projetos de pessoas que estão iniciando a carreira. Depois você vai anexar seu currículo, que é a outra parte que o avaliador vai ver, né, de maneira muito importante para entender se tem coerência com o que você está propondo. A seção dos direitos autorais, se for o caso. Então, se você está fazendo a peça de alguém, né, ela foi escrita por outra pessoa e essa peça não está em domínio público, então é importante que você tenha direitos autorais, tanto da peça de teatro, quanto de uma música, quanto de um livro, de um poema, né? Qualquer obra que seja feita por outro artista que não você, ou alguém da ficha técnica que está incluído, é importante ter os direitos autorais se não está em domínio público. Vou dar um exemplo do que você falou agora. Tem um pouco a ver com isso, mas é um pouco mais do que você falou anteriormente. Eu estava numa cidade uma vez fazendo a seleção e teve um produtor que propôs um festival onde ele ia trazer uma série de nomes globais. Só que a verba era R$15.000. E ele ia trazer 3 ou 4 diretores de cinema renomados, artistas da Rede Globo. Então, assim, era impossível. E o currículo dele não tinha esse lastro. Ainda se fosse trazer, mas é uma pessoa que teve um convívio gigante, que, né, e está provando que ia conseguir trazer de outras lógicas de produção, que não é do capital. Então é isso. Por mais iniciante ou veterano, seja coerente com a proposta em relação ao que está fazendo. Sobre direitos autorais, eu tenho um caso também, que eu fui julgar um projeto que, no final das contas, ele estava propondo montar o espetáculo que faz parte faz parte dos espetáculos que eu tenho dentro do meu coletivo, né? Aí ele tava mandando um projeto para montar um projeto que era meu. De uma peça que era minha. Pelo menos você pontuou bem. Isso aqui é uma boa. E aí Que azar que deu esse proponente. Não, mas lembrando que os pareceristas, no geral, né, pareceristas de várias cidades, eles veem muitas coisas dentro da sua área. Né? Eles vão para festivais, eles estão sempre acompanhando espetáculos, eles sabem o que eles estão fazendo. Claro. Eles passam por um edital também, os pareceristas, né? Eles não são convidados a participar, nem pode mais, né? Segundo as leis de licitações, nem pode mais. Então, eles sabem o que eles estão avaliando. Então, se você propor um objeto que é de alguém, ele vai saber que é de alguém, não adianta. Declaração de ausência de impedimentos, que é o único documento que você tem que assinar, né? De fato, além do... Claro, se for direito autoral, né? No caso, mas é um documento que você tem que assinar, eu acho que é o único. E aí tem informações adicionais. É importante dizer que não tem orçamento no projeto, mas é muito bacana
que você dê uma memória de cálculo, né? Não precisa ser uma tabela, mas tipo dizer mais ou menos quanto você vai pagar para cada profissional que está envolvido nisso. É bacana para ele entender que você não vai ficar com a maior parte da verba para o proponente. Isso é bem legal, gente. Então é legal para saber se você está pagando justo para cada um dos participantes dentro desse edital. Que proponente também não é patrão, tá, gente? É. A gente media várias relações, às vezes, que a pessoa acha que ganhou o proponente e virou patrão dos outros. Não é patrão, tá? É só uma função. É o síndrome do pequeno poder, né? E é interessante mostrar para os pareceristas que estão julgando, exatamente, estou fazendo a coisa correta, estamos distribuindo, tem o recurso X, estou pagando o honesto, o certo para as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Então, condizente com aquilo, né? É óbvio. Isso é importante, sim. A gente sempre tem que se adequar, né? Mas aí é importante que todo mundo esteja adequado, né? Que não seja um esteja sendo pago de maneira justa e o resto não, né? Então a gente segue um parâmetro de equidade aí. Lembrando que a proposta da PNAB também é para maior possibilidade de distribuição da verba. Então, quanto mais profissionais envolvidos, né? Quanto mais você distribui essa verba, melhor para a política pública. Ela é mais efetiva, ela atinge mais pessoas e ela cresce, né? Porque quando ela atinge mais pessoas se envolvem com ela, lutam por ela, porque não basta ganhar um edital, né? A gente precisa lutar pela continuidade dele, né? Infelizmente, no Brasil, sempre é necessário lutar pela continuidade das políticas públicas. E aí acaba o projeto quando você declara que você autoriza as informações para a Secretaria Municipal de Cultura, né? Isso está dentro da Lei Geral da Proteção de Dados, que eles não vão divulgar para ninguém, mas é interessante. Só propondo aí para a Secretaria, né, um meio de conseguir disponibilizar os projetos contemplados para acesso das outras pessoas que estão concorrendo, porque às vezes é um bom parâmetro, né, de ver. Só os projetos, né? Só os projetos talvez seja interessante. E os contemplados, só os contemplados. Sim, os contemplados. Dos contemplados, né? É o final? É o final? Acabou. Então é isso. É isso. Estamos chegando ao final. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Eu vou só lembrar a quem vai se inscrever nas diversas áreas e dos mestres e mestras. É sexta-feira, dia 24 agora. Então, tem amanhã o dia inteiro para quem não fez a inscrição, para pegar essa nossa live e estudar. E como o Luan falou, dá tempo de escrever o projeto tranquilamente. Posso dar. Tá? Não deixar para as 17h58, 59, né? Tentar fazer antes. E participar. E lembrando também que já da periferia a gente prorrogou até dia 22. E nós vamos fazer futuras lives falando sobre a parte do Cultura Viva, que vai ser o edital de pontos, que são editais mais complexos, que aí a gente vai ter que também fazer lives específicas, mas que a inscrição deles também vai ser até dia 22 de maio. Então é isso. Eu queria só completar que essas informações adicionais é importante, porque como é um edital de diversas áreas, não tem campos para preencher no projeto específicos de cada linguagem ou de cada proposta cultural. Então é interessante que nesse lugar você coloque as especificidades da linguagem ou do projeto que você está colocando. Então referências. Se artes plásticas. Se uma peça de teatro já está pronta, colocar lá um link do vídeo. Se é uma artes plásticas, colocar como vai ser essa exposição. Então dá uma detalhada no que você vai concretizar, propor, né? Se é uma oficina, colocar lá o plano de aula, a quantidade de aulas, né? Porque isso ajuda a avaliar o projeto. É isso, gente. Porque muitas vezes a gente simplifica e a pessoa manda muito pouco, né, para avaliar. Então é isso, palavra final, Caio. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, agradecer demais, né, não só o empenho da gente, da sociedade civil que está aqui, mas todos os funcionários que entraram possivelmente hoje às 9 da manhã e estão aqui até agora, esse horário, né? E que amanhã tem uma outra labuta pela frente. Mas também quero dizer que há 15, 20 anos atrás, quando a gente estava na luta por políticas públicas, momentos como esse eram quase utópicos. A gente olhava assim e falava assim, isso é impossível. É tudo louco, né? Quantas vezes a gente já escutou, né? Vai embora de Santos, vocês nunca vai ter isso aqui. Né? Isso é coisa de capital, isso não é coisa de cidade. E hoje a gente tem essa realidade e hoje a gente grava esse material aqui, que também é um documento histórico do audiovisual, registrando esse momento, que talvez uma pesquisadora daqui a 50 anos vai olhar para esse processo
e vai ver que aquilo que a gente imaginou como utopia é realidade no futuro. Então, se engajem. Esses editais não é de ninguém, é de todos. Então, faz isso chegar no seu companheiro, na sua companheira. Faz essas informações chegarem naquelas pessoas que precisam, que muitas vezes não estão enxergando um meio de concretizar o seu sonho no campo da cultura, ou de financiar minimamente aquilo que já fazem. Isso é muito importante, gente. O engajamento, às vezes, que as pessoas não podem estar presentes no espaço político, mas podem estar presentes com o seu vizinho, pode estar presente com seus amigos. Então, façam a parte para que a gente possa transformar isso em algo universalizante. Obrigado, gente. Nós Beleza. Só também para encerrar, agradecer primeiramente a Raquel aí, como fez a direção geral aí da live, né, os estagiários, o Luiz Ribe e a Rafaela Santoro, nosso técnico de som, o Ricardo Bonfante, né? E também toda a equipe lá dos editais, a turma da Tássia lá, né, que carrega esse piano aí. Graças a Deus a gente tá com... A gente falou de PENAB agora, mas tem Facult rolando, tem Promicult, tem a fábrica do audiovisual também que teve um edital recente. Vai estar tudo haja processo administrativo. Haja papel, mas tá valendo a pena, né? A gente tá fazendo. E a gente ficou sabendo que em breve vai ter um chamamento para uso desse estúdio maravilhoso. Bom, o Wagner já fez as honras da casa, agradeceu vocês todos, agradeceu a Raquel. E eu também agora agradeço toda a sociedade civil, com o CUT, que também a gente sabe que vocês estão aqui absolutamente sem ganhar nada, trabalhando, saindo do trabalho de vocês, correndo para estar aqui às 7. Então a gente tem que agradecer, né, essa participação fundamental. Ju, como sempre, dando aula, nos ajuda demais. Pessoa que está muito tempo ligada a toda essa parte, vai nos ajudar demais na parte do Cultura Viva. Então a gente só tem a agradecer também ao Conselho, que vocês são realmente pessoas que nos apoiam, que estão sempre juntos, tá? E a prova é isso, né? Tiveram aqui ajudando a gente a estar esclarecendo e passando todos esses editais e todas essas oportunidades, que é porque todos nós lutamos, nós do poder público, principalmente da área de cultura, né, conjuntamente com o Conselho, com todo mundo que sabe da importância da cultura tem para tudo na nossa vida, tudo na nossa cidade, e é isso. Segunda-feira tem reunião do Concult, né? E segunda-feira teremos a posse da nova diretoria, da eleição da nova diretoria e da posse dos novos conselheiros aqui no Teatro Municipal. Então é isso aí. Todo mundo convidado, né? A reunião é aberta. Todo mundo convidado. É isso aí, vamos que vamos. Obrigado. Obrigado, gente. É isso.